Nós precisamos aprender a viver pela graça de Deus. E para isso é necessário entender a graça, é necessário trazer um entendimento correto. E esse é o tema da nossa primeira aula, entendimento correto, né? Nós precisamos entender e conseguir definir tanto o que é como o que não é a graça de Deus. Entender o que é, para que possamos vivê-la de forma correta, né? Entender o que não é, fugir de ensinos errados, enganosos, que não estão sendo propagados apenas nos nossos dias, mas já desde muito tempo, desde o início da era cristã, nós temos, né, distorções a respeito da graça, e conseguir separar o que é a graça do que ela não é importantíssimo para essa nossa construção. Há uma declaração de Dallas Willard que eu gosto muito, ele diz: hoje em dia não somos apenas salvos pela graça, mas também paralisados por ela. Muitos, por um entendimento errado, em vez de frutificarem na vida cristã, estão sendo paralisados. E eu quero começar destacando a importância do entendimento da graça a partir de uma declaração do apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 1. Eu vou ler dos versos 5 até 8, onde ele diz assim: por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. O apóstolo Paulo não apenas fala de um evangelho que cresce no mundo, mas que cresce dentro do indivíduo. Por exemplo, né, quando ele diz no versículo 6, ele fala da palavra da verdade do evangelho que chegou até eles. Ele diz: o evangelho está crescendo em todo mundo, como acontece entre vocês. Então ele tanto fala do crescimento global em termos de números, mas fala também de um crescimento na vida de cada indivíduo que tem recebido a palavra de Deus, o anúncio dessa verdade. Em segundo lugar, Paulo destacou que essa frutificação, ela provia do entendimento. Vocês ouviram e entenderam a graça de Deus. Então, esse resultado tem um ponto de partida, é ouvir e entender. Então, é justo que eu e você, né, possamos afirmar que a compreensão das Escrituras, ela é o fundamento para todo e qualquer desenvolvimento da nossa fé. Em terceiro lugar, nós encontramos uma relação entre entendimento, aquele que gera frutificação, e a instrução que esses irmãos haviam recebido. Ele não apenas diz que eles ouviram para entender, mas ele destaca que isso é fruto de aprendizado, né? Por exemplo, no versículo 7 de Colossenses 1, Paulo diz: isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Então, havia alguém comunicando o que eles ouviam, havia alguém explicando com tamanha clareza a ponto de ser chamado de um ministro fiel, porque infelizmente, né, desde o início da igreja, desde o primeiro século, existiam pessoas que eram acusadas de serem falsos mestres, de distorcer os princípios, mas eles receberam um ensino puro, limpo, cristalino, direto da fonte e da revelação bíblica. Então, isso nos leva a uma compreensão, né, de que nós precisamos ouvir para compreender e ouvir uma exposição que seja fiel às Escrituras. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele está tratando do assunto com os coríntios, ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 8 e no versículo 9, que aqueles irmãos de Corinto, que eles conheciam a graça de Deus, né? A afirmação dele no verso 9 de 2 Coríntios 8 é: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Ele obviamente está falando da troca estabelecida por Deus no Calvário, mas ele diz: vocês conhecem a graça. A graça precisa ser entendida, a graça precisa ser compreendida e conhecida. Então vamos começar adiantando, né, alguns pontos que são fundamentais para a compreensão do que é a graça. Um dos significados da palavra charis no grego, que é traduzida como graça, significa favor imerecido, né? Eu creio que esse é um dos melhores significados que nós podemos e devemos ter em mente. Logo, quando se fala da aplicação desse entendimento ou desse conceito, nós entendemos que a graça não tem a ver com obras, não tem a ver com merecimento.
que normalmente as obras, né, elas têm como consequência a questão do merecimento, quando se pensa, bom, eu faço algo para receber a recompensa daquilo. Em Romanos, no capítulo 11, no versículo 6, o apóstolo Paulo traz uma definição muito clara a respeito disso, com as seguintes palavras. Ele diz, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Né? A partir do momento que se envolve o conceito de que algo deve ser experimentado ou vivido por causa do que nós fizemos, então estamos falando de merecimento e não de favor imerecido. Há muitos textos do Novo Testamento que estão relacionados com o conceito, né, de que não é obras, e quase sempre a frase que se segue é para que ninguém se glorie. Então, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando nós olhamos para as declarações, né, que o Novo Testamento vai fazendo sobre salvação, essa lógica de para que ninguém se glorie se repete. Romanos capítulo 4, verso 2 diz, porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Né? Então, afirmações como essas nos remetem a um entendimento muito claro de que é necessário que a gente compreenda que a graça não está atrelada a obras e, consequentemente, ao merecimento. Em Gálatas, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim, mas longe de mim gloriar-me, Gálatas 6,14, eu vou ler, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Em Lucas 18, de 9 a 14, Jesus fala a respeito de dois homens que foram ao templo para orar. Um deles, né, a Bíblia diz que era um fariseu, parte da seita mais severa dentro do judaísmo, que ficava se orgulhando da sua obediência. Outro era um publicano, uma das piores categorias de pecador que alguém poderia receber nos rótulos daquela época e daquela ocasião. Né? E o Senhor Jesus mostra que aquele que fica se orgulhando das suas obras, ele não foi justificado. O outro que se arrependeu, sim. Né? Por quê? Porque no final das contas, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 29, né? Quando depois de dizer, olha, não são muitos entre vocês, os de nobre nascimento, os sábios, os poderosos, né? Ele de fato deixa claro que o propósito de Deus é que no final das contas ninguém se glorie na presença de Deus. Então eu quero já adiantar esse fundamento, é lógico que nós vamos trabalhar essa verdade de uma maneira um pouquinho mais detalhada enquanto vamos fazendo a nossa construção mais adiante, mas até que cheguemos lá, né? Eu gostaria de citar uma frase aqui de J.I. Packer, de fato as maiores necessidades da teologia se dão ao fato de não entendermos a graça de Deus. Então eu quero destacar agora, em segundo lugar, né, começamos falando da importância do entendimento da graça, e em segundo lugar, né, o perigo de não entender a graça. Quando Judas escreve a sua epístola, ele demonstra uma grande preocupação com uma fé que já vinha sofrendo muitos ataques. Esses ataques, nós não podemos dizer que se limitavam à perseguição que a igreja vivia, mas principalmente a uma tentativa de distorção da verdade que era pregada. Então, em Judas, no capítulo 1, no verso 3, ele diz, amados, enquanto eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que significa lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos? Não era apenas a preocupação, né, de que a gente mantivesse a chama da fé acesa a ponto de que a perseguição não a exterminasse. Olha o que ele diz, verso seguinte, 4. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Né? Então, pessoas que ele diz transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Judas, o que ele estava externando quando ele dizia nós temos que lutar pela fé? É o entendimento correto da graça de Deus. Né? Um entendimento que não permite que a graça venha a ser apresentada de forma diferente daquilo que ela é, porque dessa forma ela vai produzir dano em vez de bênção. Russell Shedd,
grande teólogo que abençoou a igreja brasileira, já está com o senhor, e dizia que graça sem compromisso não representa a realidade bíblica, né? Mais para frente nós vamos detalhar esses processos ligados à graça, mas é evidente que o evangelho pode ser apresentado de forma distorcida. Em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 9, observe o que é que o apóstolo Paulo fala a respeito do assunto. Ele diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, quando ele usa outro evangelho, é um evangelho que os tiraria do entendimento do que é a graça de Cristo, para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Quando ele diz não é outro, ele está dizendo que não existe um outro evangelho. Mas quando ele usa a expressão outro, ele está dizendo vocês se desviaram do original, não que haja uma segunda opção. Ele diz, porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Aonde o apóstolo Paulo está tentando conduzir esses irmãos a uma compreensão, né, de que sempre há pessoas tentando distorcer, perverter, comprometer o evangelho de Cristo. Né? Isso é parte da realidade da igreja desde o início, desde o começo. Né? Tanto Nosso Senhor como os apóstolos falaram não só sobre falsos profetas, mas também sobre falsos mestres. Agora, eu acho incrível que, apesar dessa enorme quantidade de advertências, muitas vezes a gente imagina que isso pode acontecer em qualquer outro período da era cristã, menos conosco, mesmo no nosso tempo. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 5 até o 8, ele diz assim: o objetivo dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. E eu percebo o quanto isso continua sendo real no nosso tempo. Gente tentando se passar por mestre da lei, no entanto trazendo uma perspectiva distorcida. Olha o que ele diz no verso 8. Sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Né? O que significa utilizar de modo legítimo ou não? Né? Por exemplo, Satanás, quando estava tentando Jesus no deserto, ele começa a citar as escrituras. Ele estava tentando usá-lo de modo legítimo? É lógico que não. Ele está tentando trazer distorções. Ele tenta usar uma aplicação forçada da Escritura para tentar comprovar um ponto que, na verdade, não está alicerçado na própria Escritura. E essa era a preocupação do apóstolo, que aqueles irmãos, de fato, pudessem entender a graça de Deus e não se deixar enredar por nenhum tipo de distorção que era promovida. Já era promovido naquele tempo, continua sendo promovido nos nossos dias. Eu vou falar melhor a respeito disso na nossa última aula, quando chegarmos lá na aula de número 20, mas eu quero adiantar desde já que há dois extremos, né, que podem acontecer como resultado da falta de compreensão do que é a graça. Um é o que nós podemos chamar do legalismo ou religiosidade. O outro é o que nós podemos chamar do liberalismo ou da libertinagem. Né? De um lado, nós temos pessoas que não entendem o favor merecido e parece que o tempo todo tentam viver de uma forma, né, onde elas acreditam que a sua dedicação as leve a merecer algo, um erro, um extremo. Outras que, então, se não temos que merecer coisa nenhuma, né, elas, de alguma forma, cruzam a linha de um compromisso e da santificação que a graça deveriam gerar, acreditam e tentam defender em nome da graça, que elas podem viver de qualquer forma, inclusive brincando com o pecado. Né? A verdade é que se nós não encontrarmos o equilíbrio correto, nós vamos nos inclinar ou a um extremo ou a outro. Muitas vezes a igreja, durante um período, se inclinou ao legalismo. Daqui a pouco, alguns tentando se defender disso, passaram do ponto e foram para o liberalismo. Né? A verdade é que a mesma Escritura, ela nos protege no lugar quando existe compreensão do que é a graça, onde a gente não precisa viver nem no extremo e nem no outro. E eu quero encerrar essa primeira aula falando a respeito da importância de que a gente tenha a macrovisão. Né? Eu lembro que desde garoto ouvia meu pai falar algo que ele obviamente aprendeu estudando teologia, que a Bíblia explica a própria Bíblia. E para que você tenha uma compreensão clara da Bíblia, você precisa conhecer toda ela. Não adianta simplesmente
né, alguém pegar uma chave bíblica e procurar alguns versículos sobre graça, olhar para 2 ou 3 e dizer, agora eu entendo a questão. Né? Nós precisamos de uma macrovisão, a visão completa do assunto. Não é apenas os versículos que falam clara, direta e explicitamente sobre o assunto, mas até aquilo, né, que nós podemos incluir como uma exposição implícita, indireta, uma abordagem, às vezes simbólica, tipológica. Tem que haver concordância do todo. Eu gosto das traduções mais antigas de Almeida, em relação ao Salmo 119 e 160, em especial a versão revisada de Almeida, que diz: a soma da tua palavra é a verdade. Cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então, quando ele diz cada um dos teus justos juízos, ele está apresentando eles de forma separada e individual, mas ele diz a soma deles é a verdade. Ou seja, nós precisamos da compreensão completa. Falei agora há pouco de como Satanás tentou, né, promover o engano na tentação do deserto em relação a Jesus. E nós lemos que ele cita para Jesus, olha, pula do pináculo do templo, porque está escrito. E aí vem uma citação do Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem. Né? É lógico que ele está tentando trazer uma distorção da Escritura. Né? Naquele momento, ele queria muito mais que Jesus se matasse sob o pretexto de que estava andando numa revelação. O que, espiritualmente, eu tenho visto muita gente, né, sendo enganada, vivendo de uma forma onde ele acredita que está provocando uma outra reação e uma promessa ou declaração bíblica, quando não percebe que, na verdade, está na contramão de várias outras declarações, porque um texto foi tirado do contexto integral na Bíblia. O que é que Jesus responde? Em Mateus 4,7, a resposta do Senhor Jesus para o diabo é: também está escrito. O que significa esse também está escrito? Jesus não estava dizendo que a Bíblia contradiz a Bíblia. Ele está dizendo que a Bíblia explica, complementa a Bíblia. Então ele diz, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, você não cria uma situação como essa de pular do pináculo do templo para ver anjo te socorrer. Porque a mesma Bíblia que fala de uma promessa de Deus de trazer proteção, também apresenta claramente a responsabilidade humana de não brincar e não ser negligente. Em Deuteronômio 22:8, por exemplo, Deus diz que quando alguém construísse um terraço, tinha que construir também um parapeito para ninguém cair de lá, né? De maneira que o dono da casa não fosse culpado pelo sangue. Culpado do quê? Ele não empurrou ninguém, mas seria culpado de omissão, seria culpado de negligência. Então, nós precisamos entender que nem se trata de viver um evangelho onde é só a responsabilidade humana, que a gente se cuida, mas não acredita na proteção de Deus, nem é uma distorção do fato de que se Deus protege, nós não temos que fazer coisa nenhuma. Quando Jesus diz, também está escrito, ele está dizendo, você apresentar esse texto que choca com outro da Escritura, obviamente não está nos levando no caminho da verdade, porque a verdade está na soma, na harmonia. Portanto, diante de toda aparente contradição bíblica, eu boto aparente aqui entre aspas, porque a Bíblia não se contradiz, diante de qualquer aparente contradição que nós temos, é um desafio de interpretação. Né? É, na verdade, um chamado a olhar por uma perspectiva maior e mais abrangente. Richard Sibbes diz, a verdade de Deus sempre concorda consigo mesmo. Né? É por isso que nós não podemos viver o que brinquei há pouco, dessa teologia de uma página só da Bíblia ou de um versículo só. Para que a gente consiga, então, construir essa visão correta, né? Essa macrovisão, há algumas coisas que nós precisamos entender. Né? É olhar por perspectivas que vão complementando, né? Vão ampliando o nosso entendimento ou mesmo explicando declarações que foram feitas. Um exemplo que a gente pode dar quando fala a respeito de macrovisão está lá em Mateus 22, a partir do versículo 41, eu vou ler até o 46, o final do capítulo. A Bíblia diz assim, estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou, o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam, de Davi. E Jesus perguntou, então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra, e a partir daquele dia ninguém mais ousou lhe fazer perguntas. Aqui Jesus está citando o Salmo 110, verso 1. E ele
pega uma declaração. Todo mundo sabia que o Cristo seria filho, descendente de Davi, por uma promessa que Deus fez a Davi. Não faltará descendente seu que se assente no trono, né? O seu governo será um governo perpétuo. Isso significava o quê? Que alguém da linhagem de Davi um dia assumiria o reinado e que esse alguém, porque viveria para sempre, teria um reino perpétuo. Né? Ninguém teve dificuldade de entender que Deus estava fazendo um compromisso com Davi, dizendo o Messias virá da sua linhagem. Né? E quando você lê a genealogia de Jesus no início dos evangelhos, fica evidente, claro, o cumprimento dessa promessa. Agora, quando Jesus está perguntando se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho, Jesus não está negando o fato de que ele é filho. Jesus, na verdade, está dando um choque neles para mostrar algo que eles não pensaram. Na cabeça da maioria dos judeus, o Messias seria apenas um homem usado por Deus para ser um grande conquistador, libertador, libertar a nação de Israel da opressão dos seus inimigos, mas seria apenas um líder humano e natural. O que Jesus está tentando fazer não é negar que o Messias é da linhagem de Davi, mas é mostrar que a conclusão sobre quem é essa pessoa, a conclusão dos judeus dos seus dias está errado. Ele está dizendo, peraí, se Davi está se dirigindo a um filho, mas chamando ele de senhor, qual é a explicação? Né? Porque normalmente eles sempre olhavam para alguém que estava na linhagem, na ascendência, né? Os pais, os patriarcas, como pessoas de maior importância. Ele está dizendo como esse está anunciando a vida de um futuro que ele chama de senhor. E obviamente vou repetir o que já sustentei. Jesus não está negando que ele seja filho de Davi. Ele está chamando os judeus a um nível de questionamento que os faça perceber que a Bíblia fala mais a respeito do Messias do que aquilo que eles tinham enxergado. O que é que nós percebemos nesse padrão de questionamento, né, de ensino de Jesus, que o próprio Senhor tratava as Escrituras dessa forma, não só quando diz ao diabo também está escrito, mas em toda e qualquer discussão, nós percebemos que a macrovisão sempre é chamada para discussão. Quando os fariseus, né, que negam a ressurreição vêm questionar Jesus, Jesus já começa a trazer aplicações. Né? Ele diz que quando a Bíblia diz Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Tipo, olha, se vocês não acreditam na ressurreição, não faz o menor sentido uma declaração como essa. O tempo todo Nosso Senhor trabalhava essa visão e essa perspectiva da macrovisão. E esse precisa ser necessariamente o nosso ponto de partida. Reconhecer tanto a necessidade de um entendimento correto, para que haja frutificação, como perceber que a única forma de ter o entendimento correto é com a construção da macrovisão. Então, o que faremos ao longo desse curso? Né? Vamos construir e montar juntos uma espécie de quebra-cabeça, um quebra-cabeça doutrinário. Né? E para isso, nós vamos começar falando na próxima aula a respeito do período antes da lei, depois vamos dedicar algumas aulas falando a respeito da lei, para só depois de estabelecer toda essa pavimentação, começarmos então a discutir lá na frente e explanar com mais detalhes o que é a graça. Essa graça bendita de Deus, a graça transformadora.